Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos, todos aqueles que nos acompanham nos nossos estudos na terça-feira, tanto os que estão presencialmente como os que estão online. Que a bênção do nosso Senhor Jesus venha sobre todos. A nossa lição número 9, com esse título já anunciado, as obras da carne e o fruto do Espírito, está sendo estudada nos versos 16 a 26 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. O nosso texto áureo é o verso 16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Na sequência da nossa lição, apresentamos o esboço. Vamos desenvolver esta nossa lição, número 9, nesse esboço com 3 subtítulos: as concupiscências da carne, o primeiro; segundo subtítulo, a natureza carnal ou espiritual; terceiro, o cristão deve ser guiado pelo Espírito. Assim, em tela a nossa introdução, que diz: o assunto desta lição é a rivalidade que há entre as duas naturezas existentes no homem, a carne e o espírito. Paulo utiliza em sua teologia o termo carne, no sentido da natureza pecaminosa do homem, e espírito no sentido da natureza divina, da mente de Cristo, implantada naquele que foi alcançado pela graça de Deus. E uma natureza se opõe à outra, para não permitir que o homem faça o que quer. Aí está uma realidade que nós vamos estar estudando, essas duas naturezas do homem. Vamos fazer uma observação primária lá em Gênesis capítulo 1, depois em capítulo 2, em particular no verso 7, nós temos a Escritura nos contando a história da criação do homem. Deus fez o homem do pó da terra, depois assoprou em suas narinas o fôlego de vida. Antes era só pó, barro, esculpido até, mas não tinha vida, não tinha nada. Mas quando Deus sopra, aí há uma transformação extraordinária, é um milagre, né? Ou a atuação do poder de Deus, em que aquilo que era só pó inerte, ali temos agora a vida. E conforme costumo dizer, as partículas menores de terra, areia e outros ingredientes que podiam estar naquela estrutura do boneco de barro que vai ser Adão, tudo se transforma em células. Então observe, somos pó, mas um pó que está sendo, vamos dizer assim, existente, tendo vida, por causa do sopro de Deus, do fôlego de Deus, do Espírito de Deus que está em nós, fazendo que tudo tenha vida e etc. Então essas duas naturezas vão estar coexistindo o tempo todo.
E a obra, na verdade, é Deus trabalhando em nós para que todo o nosso ser, toda a nossa estrutura seja, vamos dizer assim, concorde com Ele, porque Ele é o Criador, nos criou, tem um propósito certo. E se então a criatura entrar em combinação, acordo com Deus e andarem juntos, aí a plenitude continua de uma vida cada vez mais experiente, mais conhecedora, mais sábia e etc. Mas nós temos já a luta no princípio, quando o homem prefere fazer o que quer e não o que Deus estabeleceu. Aí a luta já se mostra existente. Carne e espírito, o que Deus tem no homem e com um plano perfeito, maravilhoso, e o que o homem vai querendo viver cada dia. Mas continuemos passando em frente, sabendo que vamos estar estudando esse texto de Gálatas capítulo 5, uma primeira parte no verso 16 a 18, onde podemos estar lendo, está em tela, está nas Bíblias, quando escrito está: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Observe que isso aqui são mais colocações de Paulo, na verdade doutrinárias, trazendo ensinos, mas dentro daquele processo de lei e graça. O homem querendo chegar-se a Deus, ser semelhante a Deus pelas suas forças, por cumprir normas, por andar direitinho, ser sábio, puro, justo e amoroso, mas não é, aí falha. Mas vem o plano de Deus, na graça, pedindo a Ele tão somente obediência, e Ele vai se dar um outro grande milagre, que é o milagre de aquilo que era totalmente carnal, deixa de existir e há uma vida totalmente espiritual, alinhada com Deus. Ou conforme Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do Pai, não falo eu, o Pai é quem fala. E assim as coisas vão se estendendo nas operações de Deus. Dentro do nosso estudo, o homem possui duas naturezas, a carnal e a espiritual. Ele é carnal no sentido de um ser físico, e é através dessa natureza que se manifestam as obras da carne, ou seja, comportamentos que não condizem com a natureza proposta por Deus, pelo seu Espírito presente no homem. Não há possibilidade de o homem viver de acordo com ambas, pois são de natureza totalmente opostas e incompatíveis. Andar na carne é dar vazão aos desejos e sentimentos naturais do homem, divergente da santidade de Deus. No entanto, andar no Espírito é ser guiado unicamente pela vontade de Deus. Muito bem, essas duas naturezas estão aí, mas no primeiro embate, no primeiro teste, no primeiro obstáculo, o homem já cai, não consegue avançar. E esse obstáculo era, na verdade, o exercício inicial, e já foi o ensino inicial válido para aprender que se decidir por si só, falha, mas se andar na obediência ou comunhão de Deus, na direção de Deus, ele acerta.
E toda a nossa vida, nossa jornada de existência vai ser isto: a aprendizagem, a obedecer é melhor. Continuando em tela, o texto diz: Paulo diz aos Gálatas que esta peleja é comum dentro do homem, porque de acordo com seu homem interior, o espiritual, ele deseja agradar ou obedecer a Deus, porém o carnal busca agradar os desejos da natureza humana. Continua essa situação, mas vamos entendendo o que se processa ali mesmo em Gênesis, em Adão e Eva, que nós estaremos lendo daqui a pouco. Mas um terceiro parágrafo diz para nós: este tema também é tratado por Paulo em Romanos, onde ele afirma que quando o homem faz o que a sua carne deseja, ele não agrada a Deus, pois na realidade é o pecado que habita nele que o leva a desobedecer à vontade de Deus, prevalecendo assim a vontade humana, que é sempre má, corruptível, falha, incompleta. Continua no texto, ele ainda diz que há uma lei nessa natureza carnal que batalha contra a lei do entendimento, que é espiritual. Mas Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo ter lhe dado poder para vencer a carne, e o que se consegue andando debaixo da graça de Deus, o que na lei era o contrário. A lei apresentava as condições que o homem deveria atingir para ser certo e aprovado e ser semelhante a Deus, segundo o propósito que Deus queria operar nele, porque já o criou à imagem e semelhança do próprio Deus, o Criador. Mas o homem sempre se desvia disso, sendo levado por outros pensamentos que são próprios dele mesmo. Agora podemos lembrar, temos alguns textos bíblicos para nós vermos. Em Romanos capítulo 7, verso 17, já coloca para nós alguma coisa. Depois 20 e 23. 7 é o capítulo, 17 é o versículo, e temos a palavra que diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. 20, diz Paulo ainda: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E o 23, mas vejo nos meus membros a outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Paulo coloca desta forma, mostrando que ele quer acertar e em alguma coisa falha, quer fazer algo, às vezes até intentando, achando que é bom, às vezes não é. O que Salomão chegou a dizer: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é morte. Então há uma falha no homem. Agora é um exercício de vida inteira, de obediência e saber discernir o que é ele, homem, carne, ser criatura, que quer colocar alguma coisa, e quando é que sim, o que Deus quer, o que Deus faria em meu lugar. Nesse exercício é que vai o homem estar crescendo dia após dia, a imagem e semelhança daquele que o criou. Portanto, irmãos, é uma luta constante, né? Uma vigilância constante. E aí vem também a renúncia constante, para não fazer o que quer, não falar o que quer e outras coisas mais, mas sempre ter o cuidado de saber: Deus, o que Deus quer que eu faça? E quanto mais se dirigir por isso, é como aquele que está sendo instruído por um sábio e poderoso e amoroso tutor, o próprio Deus,
para aprendermos dia a dia e conseguirmos vencer totalmente as implicações da nossa carne, das suas posições que não são como a de Deus. Mas Romanos ainda, verso 1 e 2: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me tirou da lei do pecado e da morte. Aí continua o entendimento. E observem que ele não se sente culpado quando falha em alguma coisa, porque não é falha da vontade dele, é a intromissão da carne que o leva a algum procedimento que ele não queria fazer. Então não é mais ele, no seu entendimento, que é o culpado. Mas vamos entender bem, né? Nós cedermos, e aí a falha nossa, mas sim que sem querer, sem perceber, damos um escorregão, como criança ainda que seja obediente ao pai, mas de vez em quando tropeça em alguma coisa. Chega ao ponto de Paulo se justificar: não sou eu, foi a minha natureza falha que operou isso. E não se sente culpado, como Deus também não chega a culpar aquilo que é ocasional devido à nossa fragilidade. Agora, quando há vontade nossa, concordância em fazer aquilo que de alguma forma entendemos que é errado, aí há transgressão mesmo. Muito bem, mas vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2 e observar aquilo que lá temos. Primeiramente é a lei de Deus, ou o conselho de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus dada lá no jardim do Éden, quando se diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, é o final do verso 16. Depois o 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dando instrução para Adão e para Eva. Mas chega logo depois no capítulo 3, temos a mulher sendo tentada, e depois diz assim no verso 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pronto. Observem, aí é aquilo que depois vamos ter nas Sagradas Escrituras, até lá em João, na sua carta, a expressão: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo, senão a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida? É o que está passando aqui no coração de Eva. Observe, repetindo: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar conhecimento. Pronto, transgrediu, cobiçou. Entre a oportunidade de obedecer a Deus e vencer essa etapa, não, preferiu considerar, desprezou o conselho, a orientação e olhou. Veio toda a vontade, é agradável para comer, duas cobiças, dos olhos e da carne, e a soberba, você igual a Deus, presunção absurda, a criatura de pó se tornar igual a Deus, porque comeu um fruto que é obra do próprio Criador e que é menor do que ela mesma, criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Pronto, aí está para nós um modelo dessas duas situações: a cobiça da carne
contra o que o Espírito de Deus em nós coloca, que é para andarmos na vontade de Deus, que nisso acertamos. Vamos perceber também que nesse desenvolver das coisas, em tudo existe isso na nossa vida. Vemos, desejamos, e isso vai dar algum proveito para nós, honra, glória, satisfação, sei lá, né? Alguma coisa, e opera em nós isso. Mas a palavra continua a dizer: o mundo passa com as suas cobiças, mas aquele que obedece a Deus, faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Mas o embate é diário, é constante na nossa vida. Passando ao próximo subtítulo, nessa lição 9, as obras da carne e o fruto do Espírito, mas ainda continuemos falando dessa natureza carnal ou espiritual. Primeiramente, tomando por base os versos 19 até 23, e leio na Bíblia, ou está diante de nós em tela, esses versos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Continuando um pouco mais, entrando nesse subtítulo 2, natureza carnal ou espiritual, no primeiro parágrafo temos: a partir do que já foi dito, se depreende o prejuízo de retornar às observâncias da lei, pois isto é abandonar o espírito para andar na carne. E as obras da carne se manifestam, essa relação todinha que nós lemos, e em tela está escrito prostituição, que é o termo geral para imoralidade sexual, impureza, lascívia, que é a vida deliberada, dada nesses tipos de pecado, os pecados na área da religião, diretamente com Deus, quero dizer, como idolatria, que além de devoção aos ídolos, que nada são, nem tem vida, é também tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida do homem. E heresia e feitiçaria, que são falsas manifestações de Deus, tanto nos procedimentos, nas atitudes, como também nos princípios. É coisa diferente do que Deus coloca para o homem. Então, portanto, observe que essa tendência é natural, é carnal. Isso passa naturalmente pelos homens, e eles não têm noção de que o que possa ser certo ou errado. Pelo que se olharmos as muitas nações com seus costumes, tradições, ou mesmo Israel no seu modo de viver, a tendência dele sempre era desviar por esse lado e se afastar, se afundar vergonhosamente, ao ponto de Deus chamar que Israel era como Sodoma e Gomorra. Que vergonha uma situação dessa, um povo chamado para ser de Deus, imitador de Deus, chamado para ser filho de Deus, se desviar para ser filhos corruptos, andando em coisas abomináveis, procedimentos totalmente animalescos. Pior que é isso, que nem animais fazem isto. Pronto, aí está para nós um modelo que é andar na carne.
pelo que sempre vem o Espírito. E observemos que Paulo chega a dizer no capítulo 2 de Romanos que em nós, em qualquer ser humano da face da terra, parece existir uma lei incrustada nele dizendo é certo ou é errado, é certo ou é errado, cooperando conosco a nossa consciência, que nos aprova ou acusa. Não precisa nem Deus falar, nem ninguém falar, nós mesmos percebemos, alguma coisa está errada, fiz errado, mostrando que é esse Espírito de Deus, essa atuação de Deus, essa marca de Deus, esse padrão de Deus, ou vamos dizer assim, alguma seta, algum cursor que fica balançando sim, não, para nós o tempo todo. É como se fosse a voz do Espírito nos falando. Mas a batalha está aí: cumprir o que desejo ou entender que é melhor obedecer, ainda que não esteja compreendendo a exatidão das coisas no momento. Obedecer a Deus sempre será melhor. Vemos, por exemplo, Jeremias obedecendo a Deus em muitas coisas. Deus mandava, ele fazia. Ele entendia? Não. Mas Deus falou, ele obedece. E houve oportunidade que, vamos dizer assim, ele chegou a perguntar para Deus: por que isso? Mas primeiro obedeceu. Detalhe é esse: primeiro obedeceu, depois ele perguntou e Deus explicou. E outras vezes Deus já explicou o sentido daquilo que tinha dado ordem para ser feito. Então em Deus está a precisão. Portanto, se nós vemos em Apocalipse, só para relembrar, esse assunto de carne e espírito, em Apocalipse é taxativo a colocação de Deus quanto Ele trabalhando no homem, constantemente, incansavelmente, sempre se fazendo presente de alguma forma ou outra, para instruir o homem o caminho que deve andar. Mas se o homem não ouvir, aí pronto, não avança no projeto de Deus e termina o seu prazo, vamos dizer dessa forma. Mas se obedecer, pronto, já mais um obstáculo vencido, uma etapa ganha. Aí no capítulo 9, verso 20, por exemplo, quando se fala de um juízo de Deus, Deus corrigindo, Salomão diz que o pai corrige ao filho, disciplina ele, nem que seja com a vara, para ele poder aprender o caminho certo. Porque fustigando com a vara, diz Salomão no outro lugar, desvia do caminho do inferno, ou da perdição ou da condenação. E no 20, aqui Apocalipse capítulo 9, está escrito: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Aí mostra para nós que Deus castigando, e às vezes até com a morte, outros que eram para ter nisto o alerta e criar o temor, não teme e continua fazendo errado, sabendo que vai dar na mesma condenação. Aí mostra a força, vamos dizer assim, contrária ao espírito, que é promovido pela carne, pelo eu, pelo quero fazer, quero isso, desejo aquilo. Pronto, é a coisa forte. Se não crescer exercitado, calejado em obedecer a Deus, sempre vai estar tendendo ao outro lado. Ainda que haja ameaça de morte, vai acontecer. É como muitos assaltantes, até a mão armada, vão fazendo isso, achando que sempre vai dar certo, sempre ele prevalecerá. E nós vemos no dia a dia da vida comum, no noticiário, que chega o tempo que é o dia da caça, como costumo dizer. Pronto, aí toda a vida perdida porque intentou, à custa do risco, fazer algo que é errado. E vem
a condenação. Ou aquele que transgride, descoberto, a lei está aí para isto mesmo. Por isso diz a palavra também que a autoridade tem a espada para exercer o juízo. E vale também neste particular. Em tela ainda, um parágrafo segundo, nesse subtítulo, a natureza carnal ou espiritual. Ainda existem os pecados na área dos relacionamentos, que inclui todo tipo de inimizades, porfias, que são disputas por causa ou por conta de egoísmos, dissensões e facções, que nada mais são que exibição de um espírito partidário, invejas, que são relacionadas com as formas de pecados anteriores, até alcançar o ápice, que são os homicídios. Por fim, a falta do controle de coisas que trazem algum prazer carnal. Diz Paulo que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. É outro grupo, próprio da natureza carnal. É quando é relacionamentos. A pessoa nunca considera o outro igual, sempre se considera superior, ou não acha que alguém tenha direito de ter mais ou ser mais. Ele sempre está envolvido pela inveja, ou pela mesquinhez, ou pela cobiça de ter o que o outro tem, e chega a um ponto de querer aniquilar o outro para ser ele só. Aí é o homicídio. Então, relacionamento. Enquanto a palavra de Deus é contrária, amar o próximo como a si mesmo, perdoar, oferecer outra face, procurar a paz com todos, e etc. Totalmente diferente, um outro nível que a gente percebe isso, E vamos colocar que até na vida das pessoas é percebido, não precisa ser cristão. É só observar, tem pessoas que consideram o outro, ou seja, valorizam o outro, e no que podem ser ou se mostrar assim, que são sábios, são inteligentes, não diminui a capacidade do outro, mas entende que tem a sua parcela também de contribuição, de importância, de validade, etc. É tratar de igual para igual, aí a coisa é justa. E um texto colocado, lembrando que nós mesmos somos tendentes nesses erros, ou vivíamos nisso diretamente, e aí cada um faz análise da sua própria vida para ver como é que foi a chegada da revelação do Evangelho de Cristo Jesus na sua vida, o que era antes e o que passou a ser depois que recebeu a palavra da salvação. E o verso 1, no capítulo 2 de Efésios, diz para nós: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, vamos entender, houve em nós uma mudança? Houve. Se recebemos o Evangelho, a palavra, pronto. Se não conhecíamos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, já é um outdoor na nossa frente em qualquer momento, para nós dirigirmos nossa vida diferente do que a natureza humana certamente estaria fazendo. E continuando, natureza carnal ou espiritual, na contramão de tudo, diz o texto,
de tudo isso está o fruto do Espírito. É interessante notar que todos os escritos de Paulo, frutos se encontram no singular, para destacar que o Espírito não produz vários frutos no cristão, mas sim a presença do próprio Senhor, que é o suficiente para o crente agir segundo toda a vontade de Deus. Dessa maneira, o fruto do Espírito é a própria forma de viver do Senhor Jesus Cristo: caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí podemos olhar para Jesus, que tinha o corpo de carne e tinha o Espírito de Deus, sendo Deus e em carne ao mesmo tempo, mas viveu naturalmente nessa vida. Ou seja, nasceu, cresceu, teve pais, obedeceu, teve brinquedos como criança, foi crescendo, comia, bebia, e até muito estranhava ele comer e beber, a coisa mais natural e sem, vamos dizer assim, mácula alguma. Era algo para nutrir o corpo normal, dentro do normal, e continuando, vivendo, desfrutando. Se fosse dado para Jesus a missão de casar, casaria, teria filhos e etc. Mas não era a missão dele, não era essa. Era da vida espiritual e não mais a carnal, porque ele, como Deus, foi o próprio Criador de tudo que existiu. Então, por isso Jesus não casou, tinha algo mais nobre a fazer. Não perdia tempo com nada, como depois Paulo também podia casar-se e preferiu não casar-se para dedicar-se à pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, observe bem, mas viveu bem, desfrutou dessa vida, alegrou-se, entristeceu-se, passou frio, passou calor, teve sede, teve fome, etc. Mas uma vida carnal, pautada em fazer somente o que o Pai queria. Aí está outra vez o aspecto da renúncia. Não é só morrer na cruz, não, é renunciar dia a dia alguma coisa que poderia querer e deixou por lado qual é a vontade do Pai. Aí ele diz que não tinha onde reclinar a sua cabeça, todo o tempo fazendo a vontade do Pai. Mas essa vontade o privava de não comer, não beber? Não. Tanto que temos vezes que Jesus é servido pelos anjos, ou seja, o Pai Celestial, sabendo que Jesus necessitava do alimento, pronto, mandou anjos com alimento para ele, como aquele longo jejum antes do processo da tentação, quando Satanás requereu estar provando Jesus. Tá bom. Jesus preparou-se porque não confiou em si, foi se fortalecer em Deus, no jejum e na oração. E depois de terminar tudo isso, o próprio Deus enviou para ele o alimento. Então, Deus sabe tratar de nós. E temos a palavra ainda em Romanos capítulo 8, verso 14, quando ali está escrito para nós: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus Pai presente na nossa vida, dizendo a cada instante alguma coisa. E se aprendermos mesmo, poderá vir uma situação para nós em que o Pai vai estar só observando, olhando do lado, e a gente já com experiência, conhecendo a Deus, a vontade de Deus, e naturalmente vai decidir o que fazer e acertar, porque já está mais conhecedor de Deus e da sua vontade a cada instante. Por isso vamos observar o modo de Jesus falar com o Pai na ocasião antes da ressurreição de Lázaro. Ele olha para o céu e começa a conversar com o Pai: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Como que é isso? Ele nem pediu o Pai para ressuscitar Lázaro.
já entendeu que o Pai concordava com ele. Ele estava com a vontade, já tinha falado de ressuscitar Lázaro, e agora agradecia que o Pai concordou. Vamos dizer assim, já está ao ser humano ao ponto de saber o que o Pai faria, e faz o que o Pai estaria fazendo. Por isso, voltemos à expressão de Jesus, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Quem fala não sou eu, mas o Pai. E os milagres não sou eu, é o Pai que faz. Vamos dizer, por mim. Assim, temos entendimento para nós. Quanto que podemos crescer a entender perfeitamente o que Deus quer e ter graça para fazer. Porque a tentação e outras coisas não tem domínio mais sobre nós. Porque a carne já está subjugada, o espírito está fortalecido. Mas vamos entender, nessa luta carne e espírito, o que nós alimentarmos mais é o que vai ganhar, é o que vai ficar forte. Se alimentarmos o espírito com oração, estudo da palavra, busca de saber a vontade de Deus para realizá-la, aí o espírito está ficando forte. Mas se andarmos segundo a carne, o que a carne quer e etc., pronto, aí estamos vencidos pela carne e o espírito está enfraquecido. Portanto, aí está o valor da oração, aí está o valor da meditação na palavra de Deus, aí está o valor de consagração, jejuns e outras coisas parecidas, fortalecendo o espírito. Mas continuemos. Também nesse particular, Efésios capítulo 5 nos deixa uma colocação importante, que é, verso 1, estou lendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E anteriormente lemos em Romanos a expressão que dizia que os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Esses são filhos, eles estão aos poucos imitando a Deus, ao Pai. Está o Pai, está o Filho. É o que precisamos entender. Aí está o crescimento espiritual. Nesse ponto, eu quero relembrar como exemplo da natureza humana. Por ser criatura, é natural. Em algum ponto é natural. É fragilidade, é injustiça, mas é natural, é próprio do ser. E Deus nem leva isso em conta. Precisamos entender que o negócio é muito mais profundo. Ou seja, a tolerância de Deus, a compreensão de Deus, como diz o salmista: lembra-te que nós somos pó. Não estava se justificando para pecar, estava se colocando como necessitado. Lembre-se que somos pó. Mas Deus sabe que somos pó e sabe até onde cobrar, né? Até onde perdoar e quando não perdoar também, porque Ele sabe o quanto da nossa vontade está participando naquele erro. Mas uma criança pequena, observe, a criança nasce, ela pensa que o mundo é dela, todo mundo tem que satisfazer a sua vontade. Ela não entende nada, não entende de palavras, não entende do que vê, está iniciando a vida, mas se incomodou com fome, põe o choro para funcionar, aí todo mundo tem que atender. Ela está confortada, sossega. Está suja, está quente, está frio, ela se expressa e todo mundo corre para ajudá-la. Ela já vai sendo criada no erro de achar que ela é dona de tudo e tudo tem que contribuir para o seu bem, para o seu sustento, para a sua satisfação. Depois vai tendo cobiças que vão ficando mais graves, porque já ultrapassa o limite dos outros. Como por exemplo, criança. Salomão diz que a criança se dará a se conhecer, se é boa ou má no seu coração. Mas vamos lá, esse exemplo que eu já vi com meus filhos, eu também já fiz isso, né? Os pais dizem não, aí que o negócio desperta a curiosidade. Por que não? Por que não? E a gente vai trabalhar no não. Não vai obedecer, vai trabalhar no não. Quantas vezes, né?
numa casa que tinha fartura, casa dos meus avós, onde todos os filhos, netos se ajuntavam sem problema nenhum, tinha fartura para tudo. Falava alguma coisa, esse aqui está separado para tia tal, serve que está na mesa à vontade, mas esse aqui está reservado, guardado para tia tal. Aí a criança ficava assim, mas por que para tia tal aquele pedaço lá? Às vezes havia até combinação, já a formação aí de um grupinho malandro para ir buscar o da tia. O que estava na mesa não devia ser bom, é o da tia. Então, que natureza é essa desde pequeno? Que injustiça de cobrar dos pais a atenção, sendo na verdade deve aos pais toda a existência. Desde pequeno é assim, uma coisa estranha. E pequeno mesmo briga com o outro. Um filho pequeno está com um objeto que é do outro, mas não entende que o outro que tem um objeto que ele não tem, ele desfruta. Aí quer dizer, não é meu, é meu. E pronto, mas por que é seu? E não tem justificativo para ele, é meu. Ou seja, é injustiça. A natureza normal dela já se coloca aí mostrando que ela tem uma inclinação para si. Egoísmo. É ela que quer e ela tem que ser satisfeita. O outro. Não, eu que tenho que ser atendido, eu que tenho que ter. Então observe, criança isso se mostra. E é uma grande injustiça, né? Para com os pais, para com os irmãos. E vai crescendo nessa ideia. Alguém tem alguma coisa bonita, eu vou querer tomar para mim, porque o outro não tem direito de ter. E fica essa situação. É natural essa tendência do homem. Um ponto é coisa que não tem importância, mas chega num ponto que já aniquila o outro, não quer saber do outro, é a si mesmo. Então já começa ele se colocar como Deus para si e diante de todos. Eu que tenho que ter razão, eu que estou certo, eu que quero, e pronto. É natureza. Se nós observarmos animais pequenos, irmãos, né? Observe um grupinho de animais, seja no galinheiro, seja em um zoológico, seja gato em casa, ou, né, uma prole de cachorrinhos. Eles têm uma luta entre eles também, uma briguinha entre eles. Ali as unhas que vão dar os limites. Até aqui você vai, daqui você não passa. Ou seja, tem que entrar com unhas e dentes para que o irmãozinho, filhote, imponha a sua coisa. E aquele que é pequeno tem que se virar. Mas são tudo injustiças da própria carne, natureza, criatura, que está na soberba de se achar o Deus desse mundo pequeno dele. Assim somos nós. Se nós não vigiarmos, nós somos como animais, que vão ficando cada vez mais irracionais, e mais ferozes e mais disputadores de algo que a gente quer e o outro não possa ter, que eu quero. Então, aí está, para nós observarmos como isso é natural. Mas Deus quer nos tirar do natural, do selvagem, do fera, do besta, e dar uma amplitude de homem com entendimento à medida da estatura e maturidade de Cristo Jesus. Essa é a realidade. Mas, passando para o subtítulo 3, o cristão deve ser guiado pelo Espírito. Vamos estar lendo na Bíblia os versos 24 a 26, que nos coloca este assunto mais um pouco. Verso 24: E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O cristão deve ser guiado pelo Espírito. Na tela nós temos um primeiro parágrafo que diz: assim Paulo encerra os seus argumentos iniciados no verso 15 sobre os problemas causados nas igrejas na Galácia por conta daqueles que estavam retrocedendo observância da lei,
pois este tinha sido o estopim da vida na carne e estava levando os Gálatas a julgarem uns aos outros, ou observarem uns aos outros. Porque na vida debaixo da lei, parece que uns aos outros olhavam para ver se todo mundo estava andando no padrão que era colocado, ou se mediam uns aos outros pela observância dos mandamentos, mas colocando em destaque a si mesmo. Eu sou melhor do que o outro, e a observação do outro era sempre como medida de comparação. Muito bem, mas chega a graça. Não existe essa ideia de ficar observando o outro e medindo pelo outro. É desfrutar da amizade de um pelo outro, pela simpatia, pela fraternidade. Não olha o outro medindo que você está bem, está mal, está mais cumpridor da lei ou não, mais do que eu, menos, mais direito ao céu do que eu. Não, só desfruta da comunhão, do amor entre todos. Se vê alguma coisa, preocupa-se com ele. Aí é o amor, de ver alguém em erro e correr para ajudar, como alguém em perigo, para ser socorrido também, e se alegrar no outro tendo avanços, melhorias. Assim a graça atua. Agora a lei não, a lei fica um medindo pelo outro, para ver se alguém está falhando, para poder criticar, ou se submeter, dizendo: eu estou cumprindo, eu estou firme, o outro já caiu. Não, precisamos entender isso. A graça é para desfrutar plenamente. Aí vem a diferença do fruto, que conforme temos na palavra, e me deu vontade agora de estar de novo fazendo a leitura do fruto do Espírito, quando se diz naqueles versos, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Numa comunidade que essas coisas existem, irmão, a alegria, a paz. Agora, se eu fosse o contrário, uns aos outros se observando, se medindo religiosamente, ou uns aos outros se cobiçando, ai, 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 aí leva a uma disputa e o fim é guerra, homicídios, etc. Essa é a realidade que nos acompanha. No segundo parágrafo desse subtítulo, o cristão deve ser guiado pelo Espírito, e a recomendação de Paulo é que andassem guiados pelo Espírito, pois esta é a única forma de não cumprir os desejos carnais. Os cristãos têm que ter uma identidade com a cruz de Cristo, ou seja, crucificar o velho homem com seus feitos e viver em novidade de vida, o que implica principalmente no amor ao próximo, que é totalmente oposto à vanglória que estava dominando os seus corações. Ou seja, voltando ao princípio das lições anteriores, judaizantes, querendo que todos estivessem numa regra que eles entendiam que todos deveriam estar submetidos, enquanto Jesus nos chamou para a liberdade, totalmente diferente, e não nesse ponto deles ficarem comparando os outros nos seus procedimentos, e não amando os irmãos, no caso gentios da Galácia, na forma alegre que viviam agora, livres de toda feitiçaria, livres da idolatria, livres da prostituição, livres de tanta coisa ruim neste mundo. Não, queria colocar um peso e não se satisfazia com a paz e liberdade que os irmãos gálatas tinham consigo. E um texto último para relembrar, porque isso poderia estar em toda a nossa lição, é a palavra de João capítulo 14, versos 23 a 26, quando está escrito para nós desta forma, Jesus falando: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Voltando ao verso 23, verso 23, Jesus disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, ou seja, o Pai com Jesus habitando em nós, pelo que somos chamados templos de Deus ou do Espírito Santo. Ele em nós, que Paulo se expressa como a glória de ter Deus conosco, e Ele impulsionando o nosso viver, pensamentos, visão, entendimentos, decisões, projetos, só na área do bem e de engrandecer aquilo que Deus fez, inclusive os nossos irmãos criados como nós para sermos iguais a Deus. Faremos nele morada. E confirmado no verso 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, uma condução presente todos os dias, todos os instantes no nosso viver. Aí, se aprendemos isso, não erramos mais. Não erramos. Vamos sempre acertando, e nisso crescendo, amadurecendo, para sermos mais espirituais e menos carnais, até um ponto que a carne não faz coisa alguma, não influi em nada, absolutamente nada, mas temos a atuação do Espírito total em nós. Aí é quando Deus arrebata um Enoque, arrebata um Elias, é quando Deus vai arrebatar a nós, se for agora, vamos dizer assim, a vinda do Senhor, por estarmos ligados com Ele, só sair desse lugar e ir para outro, porque já estamos aprovados e sintonizados com Ele, ao ponto de que se Jesus com o Pai era um, Ele diz, nós também, para sermos com Ele e com o Pai um só. Aí é uma unidade. Aí passamos a ser o que Deus mesmo revelou, seremos deuses, que temos a vida eterna, de pó e espírito, carne e espírito, a ser totalmente espírito, segundo a natureza do próprio Deus. Portanto, essa lição é muito importante para nós entendermos essa grande diferença. Primeiro, o milagre da vida, pó tendo vida, e depois, isso que era pó, já crescido, aprendido, amadurecido, para ser depois igual a Deus. É João capítulo 3. Que grande é o amor de Deus para conosco, porque nos chamou para sermos seus filhos. Não é manifesto ainda, a carne está aqui ainda, mas quando Ele se manifestar, aí seremos iguais a Ele, porque como Ele é, nós o veremos, aí seremos totalmente espírito. Aí sim, imagem e semelhança do próprio Deus, uma plenitude, irmãos, que não há palavra para explicar isso, mas é uma verdade que precisamos entender da grandiosidade de Deus no seu propósito para conosco. Vale a pena, é um ótimo investimento obedecer a Deus. Concluindo, uma vida controlada pela carne aflora no comportamento humano, dominado pelo pecado e egoísmo. Mas uma vida controlada pelo Espírito mostra um novo homem, criado segundo a imagem de Cristo. No primeiro caso, não há preocupação em agradar a Deus, mas a si mesmo.
enquanto no segundo se busca a vontade de Deus. Esta é a vida que o Senhor nos deu, que tem como principal característica amar a Deus e ao próximo. Uma maravilha esta lição para nós, bem direta, mostrando a grandiosidade de sairmos de nós mesmos e sermos segundo a vontade de Deus. Por isso que está escrito, é um tempo de renúncia, de obediência, submissão, sim, para fazermos não o que queremos, mas o que Deus está instruindo, porque é aprendizado, é melhoria, é amadurecimento, porque depois que chegarmos a Espírito, aí está livre para desfrutar de tudo aquilo que quisermos, na plenitude de uma vida eterna e nos lugares celestiais. Só que lá não vai ter as coisas da carne, já estaremos maduros, renunciando tudo que é errado, tudo que é impróprio, tudo que é injusto, e vivendo uma harmonia maravilhosa nos lugares celestiais. E não tem palavra para descrever isto. Mas continuando, lembremos que estamos estudando a lição de número 9, as obras da carne e o fruto do Espírito, na sequência do estudo da carta aos Gálatas. E passamos pelos subtítulos: as concupiscências da carne, a natureza carnal ou espiritual. O cristão deve ser guiado pelo Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito, não esqueçamos de Romanos capítulo 8, verso 14, esses são filhos de Deus, natureza de Deus. E o nosso texto áureo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. E assim encerramos nossa lição hoje. Que Deus abençoe a todos nós, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo.
Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.